A paz do Senhor, amém? Tudo bem com você? Espero que sim. Vamos meditar na palavra poderosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Se encontra no livro de Daniel, no capítulo 1, que diz assim: Nabucodonosor, rei da Babilônia, sitiou Jerusalém. E o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, os quais levou para a terra de Siná, para a casa dos seus deuses, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. Primeira coisa, meu irmão, minha irmã, tudo que acontece na minha e na sua vida é permissão do nosso Deus. O inimigo não tem nenhum poder sobre nossas vidas. E o que acontece, no final nós iremos saber, porque a palavra diz que melhor é o fim do que o início das coisas. Nós não entendemos o que acontece quando está lá no início, mas ao decorrer da situação, ao se cumprir do propósito da missão do nosso Deus, na concretização daquilo que o Senhor tem para nós, nós vamos entender por que nós passamos por todas as situações. Aqui o nosso próprio Deus, ele entregou Jerusalém na mão dos inimigos. Por que o Senhor fez isso, Luzimar? Porque Jerusalém estava precisando passar por um processo, porque eles, toda época, eles estavam servindo a Deus, depois eles iam servir outros deuses. Estavam obedecendo e estavam em desobediência. Quando eles estavam obedecendo, o Senhor dando vitória, o Senhor dando livramento, o Senhor prosperando. Daqui a pouco eles esqueciam de Deus, começavam a servir deuses estranhos, e o Senhor ia deixando eles ir, até que o Senhor retomava eles de volta, porque na minha e na sua vida, meu irmão, minha irmã, o Senhor não vai deixar nem eu e nem você nos perder dos caminhos dele. Você pode muitas vezes por passar situações que você não entende, mas se você fizer uma análise, se você fizer um exame de consciência, você pode ver que você está fazendo algo que está desagradando ao nosso Deus, e é a maneira dele te trazer de volta, e é a maneira dele poder colocar você no plumo, no caminho de novo, é ele deixando você passar por algumas situações, até você perceber que não há vida sem o nosso Deus, não há caminho sem o nosso Deus, não há esperança sem o nosso Deus, não há salvação sem o nosso Deus, não há libertação sem o nosso Deus. O Senhor abomina a idolatria, ele odeia quem está aí servindo a falsos deuses. O Senhor diz que nós não façamos imagens e escultura de nada que existe nos céus, nem na terra, nem nas águas. O Senhor, ele rejeita esse tipo de coisa, ele se aborrece com esse tipo de pessoas que estão aqui vendo na palavra que o Senhor não se agrada e estão continuando fazendo. Por isso o Senhor permite várias coisas acontecer na nossa vida por causa da desobediência. E olhem aqui, o Senhor permitiu levarem até utensílios da casa dele, do templo dele, para a casa de outros deuses. Mas isso você vai saber depois, porque que o Senhor permitiu isso, porque o Senhor tem um propósito para todas as coisas, e por conta disso aconteceu algo na vida desses que levaram e na vida dos que usaram indevidamente as coisas do Senhor, porque nós jamais podemos usar indevidamente aquilo que o Senhor nos entrega. No final só tem morte, no final só tem condenação, no final só tem choro, ranger de dente. O Senhor está alertando, o Senhor está às portas, o Senhor está voltando, e ele quer o seu povo, ele quer que o seu povo se redima, ele quer que o seu povo se conserte, ele quer que o seu povo reconheça que ele só é o Deus, o único Deus, só é o nosso Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra, que está sentado no seu trono de glória, que olha para mim e por você, e que atende a mim e a você, assim nós estejamos em obediência. E aí eles levaram também alguns filhos de Israel, da descendência real e dos príncipes, jovens que não houvesse defeito algum, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, sábios em ciência e entendimento, no conhecimento, que tivessem habilidades para assistirem no palácio do rei, e que lhe ensinasse as línguas e as letras e as línguas dos caldeus. Não foram os escravos, foram os príncipes,
foram os filhos de Israel, o povo do Senhor. Eles foram levados prisioneiros, mas até nisso, meu irmão, minha irmã, o Senhor tem um propósito, o Senhor tinha um destino, o Senhor tinha um desfecho, e nós vamos saber já já o que foi que aconteceu. E o rei ordenou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei, do vinho que ele bebia, e que assim fosse mantido por 3 anos, para que no fim destes pudessem estar diante do rei. Há um propósito, há um processo, e nós temos que entender que o Senhor só vai nos entregar aquilo que Ele já determinou para nós quando nós passarmos no processo, quando nós estivermos aptos, quando nós realmente estivermos prontos para receber o tão grandioso prêmio, a vitória que o Senhor tem para nós. E assim foram levados de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias, filhos de príncipe, filhos de Judá, filhos de Deus, que tinham boa aparência, que eram habilidosos, que tinham conhecimento. Muitas vezes você se pergunta: Luzimar, eu estou fazendo as coisas corretas, eu estou em obediência ao Senhor, estou orando, estou jejuando, estou perseverando, estou resistindo, mas cada vez só piora mais a minha situação, pois era aqui justamente essa situação desses homens, homens de fé, homens de oração, homens tementes ao Senhor, retos perante a presença do Senhor, filhos de príncipe, moravam em palácios, herdavam as coisas do rei, iam ser herdeiros, mas de uma hora para outra eles foram levados prisioneiros para outro povo, para outros deuses que não eram o Deus dele, mas nós vamos saber qual foi a posição dele diante de tudo isso que aconteceu. E o rei mandou servir dos manjares para ele. Os manjares que esse rei bebia, comia, eram manjares de deuses estranhos, eram coisas oferecidas a deuses estranhos. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem que o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que não lhe permitisse não se contaminar. Glória a Deus, aleluia. É no coração, meu irmão, minha irmã, que brota a vontade e o desejo de servir ao nosso Deus de verdade. Doa quem doer, venha o que vier, você não se contamine, você não sirva aos prazeres da carne, você não sirva às coisas do mundo, você não se entregue às concupiscências da carne, aos desejos carnais, mas você persevere, você continue limpo, purificado, honesto, honrado diante da presença do Senhor, servindo a esse Deus com todo o teu coração, com todas as tuas forças, com todos os teus ânimos, porque recompensa vai ter para você. E Daniel, ele propôs não se contaminar, que eu e você também possamos propor no nosso coração não nos contaminar com as coisas do mundo, não nos sentar na roda dos escarnecedores, não vender a nossa vinha, não negociar a nossa herança, a nossa vida eterna, seja com que for nessa terra, seja com que prato for, prazer for, porção for, seja com que se apresentar na nossa vida, porque aqui eram as melhores comidas, as melhores bebidas, mas Daniel disse: não, eu me abstenho, eu quero me manter pura, eu quero me manter limpa, eu quero adorar somente ao meu Deus, servir somente a Ele. E assim ele disse para o chefe dos eunucos: experimenta, peço-te que os teus servos 10 dias, e que se deem legumes a comer e água a beber. Daniel pediu para ele experimentar eles por 10 dias, para eles comerem só legumes e para poder beber água, e que nada mais eles iam comer. E ele disse: experimenta, que eu e você possamos experimentar coisas novas, possamos fazer algo de diferente. Aqui ele deu um prazo de 10 dias. O que é que você acha também de fazer um experimento diferente num prazo de 10 dias e ver o que o Senhor vai fazer na sua vida? Faça uma petição ao Senhor, diga algo que você quer fazer. Daniel aqui passou 10 dias se alimentando só com legumes e bebendo água. O que você pode fazer durante 10 dias num propósito aí para alcançar algo tão grandioso que você está esperando para o Senhor? Faça esse experimento. Faça
Faça esse propósito com o Senhor. Eu vou fazer e eu sei que eu vou contar o meu testemunho. Faça você também e eu sei que você vai contar. E assim aquele chefe, ele temeu, mas depois ele consentiu e eles passaram 10 dias. E ao final dos 10 dias, eles estavam semelhantes melhores e eles estavam mais gordos de carne do que o jovem que comia as iguarias do rei. Porque o Senhor guarda, o Senhor cuida, o Senhor faz. Nós façamos a nossa parte, que o Senhor vai fazer a dele, e assim nós vamos ver o agir de Deus. Todos vão ter que contemplar e ficar maravilhados com o que o nosso Deus tem para fazer na minha e na sua vida, se nós estivermos em obediência, se nós perseverarmos, se nós resistirmos, se nós não nos contaminarmos com os prazeres do mundo, com as coisas, as investidas do inimigo. Assim o despenseiro tirou-lhes a porção das iguarias e o vinho de que deviam beber e lhe dava legumes. E em toda a matéria de sabedoria e discernimento sobre o que o rei lhes perguntou, o achou 10 vezes mais doutos do que os magos antrólogos que havia em todo o seu reino. Eles já eram sábios. Eles já eram inteligentes, mas depois desse propósito eles ficaram 10 vezes mais. Tem bênção do Senhor 10 vezes mais na minha e na sua vida. O Senhor não fica devendo nada a ninguém. Quantos dias Daniel fez o seu propósito? 10 dias. E quanto mais o Senhor deu na vida dele, o Senhor retribuiu para ele, recompensou para ele, restituiu para ele 10 vezes mais. Meu irmão, tem 10 vezes mais chegando na minha e na sua vida. 10 vezes mais abundância, 10 vezes mais prosperidade, 10 vezes mais saúde, 10 vezes mais milagre, 10 vezes mais prosperidade, 10 vezes mais transbordo, 10 vezes mais porção na nossa vida de tudo que o Senhor tinha preparado. Faça esse propósito, faça esse voto com o Senhor, experimenta fazer algo de diferente de tudo que você já está fazendo. Você já disse, Luzimar, eu já fiz de tudo, pois faça algo novo. Se você quiser fazer como Daniel, passar 10 dias só com legumes e água, faça o que você quiser, mas experimenta, assim como Daniel disse para aquele homem, experimenta você também esses 10 dias e você vai ver o agir de Deus. O Senhor vai terminar com 10 vezes mais na sua vida, entregando 10 vezes mais daquilo que você está pedindo ao Senhor, porque os planos, os projetos e os sonhos do Senhor para mim e para você são melhores e maiores do que nós pensamos ou imaginamos. Glória a Deus, aleluia. Toma uma atitude através dessa palavra, faz esse experimento. Faz essa prova, faz esse projeto, faz esse voto com o Senhor e você vai ver as bênçãos sem medida do Senhor na sua vida. Glória a Deus, aleluia, que o Senhor continue nos abençoando poderosamente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.